queridas, olha eu de novo. Espera só um pouquinho. Estou de volta. Estou de avental, porque eu tenho louça. Estou aqui na minha cozinha. A maioria dos meus vídeos são feitos por aqui, né? Dona de casa é assim, a gente vai fazendo serviço aqui, vai... E às vezes as coisas vêm aqui na cabeça da gente para falar. Esse vídeo é mais para quem está... que vive a fé no Senhor Jesus. Às vezes quem vê não vai entender muito, né? Mas ele... Sabe quando Deus dá aquela a direção para a gente falar? Quando começou... Antes de começar a pandemia, que tudo estava acontecendo no país todo, a minha vida, né, financeira, que até hoje eu espero a vitória chegar em nome de Jesus. E eu questionava a mim mesma, questionava, Senhor, por que isso? Sempre orei pelo meu esposo, sempre acompanhei ele aonde ele estava, onde ele fosse, eu estava lá. Sempre fui uma esposa que está para o que vier e der. Sabe aquele, você dá no meu lado para o que vier, né? O que vier e der. A gente tá ali junto. Sempre fui assim. Então, quando as crianças eram pequenas, a gente ia para aqui, ia para ali, sempre ele lutando. Porque uma coisa que eu admiro nele é ele nunca ter perdido uma oportunidade. Eu falei esses dias para ele saindo da igreja, eu falei, nunca você vai se questionar que eu não venci porque eu não fiz aquela oportunidade, não. E eu nunca questionei ele, porque os dois na mesma fé, né? Eu vou simplificar para não ficar um vídeo muito grande. Os dois na mesma fé, então eu nunca... Se ele falasse, eu vou para tal lugar, a gente vai, as crianças pequenas, vamos embora, né? Mas sempre com aquela luta, aquela dificuldade, sempre vivendo, né? Com os erros, cometendo os erros, porque quando a gente toca naquilo que é de Deus, ou promete algo para Deus e não cumpre, né? Seja um voto, seja no dízimo, a nossa vida do que prosseguir para frente, ela regride, né? Então, antes de começar aquela pandemia, ele ia para o trabalho e eu fui na reunião das 10 aqui na catedral. Comecei a frequentar, falei, eu vou para a igreja, né? Que a igreja não tinha ainda esse problema de fechar tudo, eu falei, vou para a igreja. E começando a orar, pedindo para o Senhor, dar uma solução, abre as portas, lutando, porque a mulher, a dona de casa, ela quando ela passa a ser uma dona de casa e ser uma mulher de Deus, porque na palavra de Deus fala assim, a esposa edifica a sua casa, né? Então, ela vai buscar pelo seu esposo. Ela não trabalha fora, mas o que ela tem é a fé. Então ela vai buscar pelo esposo, ela vai orar lá. Ela não tem oferta ali para dar, que era o meu caso, não tem oferta para dar, não tem o dinheiro do voto ali, porque a dificuldade já é. Mas ela tá ali escutando uma palavra de fé, porque no passado, mesmo começando no começo, mesmo estando da presença de Deus, o meu esposo falava, você cobra muito. Ele me falava muito, você é em cima de mim. E eu sempre me policiando naquilo. Hoje eu sei que às vezes muitas coisas, quando eu falei, o jeito dele, às vezes não queria escutar, né? Mas eu sempre... Aí depois entrou esse negócio da terapia, de estar falando no rádio, na Rede Aleluia, e eu aprendi muito. Não ia na terapia do amor, mas fui aprendendo, né? E sempre assim, me policiando, para não cobrar ele, aprendendo a ser sábia, a falar na hora que tem que falar, a não falar na hora que tem que falar, ficar quieta, ficar calada. Porque já tá naquela situação, né? E você abre a boca e já fala assim, mas você tá cobrando. E eu não gostava de cobrar. Quando ele falava isso, doía dentro, mas por que eu tô cobrando? Eu não estou cobrando. Então eu fui buscar a Deus, para simplificar. Fui buscar o Senhor Jesus, estava passando por essa situação. Então o ano vinha
e fogueiras e vinha, ia, né? Muitas vezes eu não participava, não era muito de ficar participando, foi poucas vezes que eu participei. Também quando participei, eu fiz aquilo que era o meu melhor, realmente o meu sacrifício, realmente, porque eu nunca fui uma pessoa de estar em casa e ficar pegando em dinheiro, dele chegar e falar, tome, ministre isso aqui. Não, nunca fui assim, né? Administre esse dinheiro, não. Sempre ali, fazendo uma coisinha aqui, vendendo minha revistinha ali. Então, aquilo que eu pegava, que era meu, que eu trabalhava, que era meu, assim, vendendo uma revista, um produto, fazendo uma coisinha aqui, um ali. Quando eu recebia, aí eu tirava o meu dízimo. Porque o dízimo não é quantidade, o dízimo é a qualidade. E a qualidade do quê? Da fidelidade. Pode ser R$ 1, você tira 10 centavos, você está sendo fiel com Deus. É pouco, mas é a fidelidade. Na palavra de Deus não fala que é a quantidade nem valor, mas a gente ser fiel. Aí eu comecei, né, falando, vou buscar. Falei, meu Deus, eu não aceito. Aí me deu aquela revolta no ano, antes de começar, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Aí eu falei para Deus, falei, eu quero começar, meu pai, e clamando, eu quero que o Senhor mude essa situação, eu quero que o meu esposo, e tinha propósito que ele falava, escreve o que você quer, se põe de frente do espelho, fala, e muitas vezes eu me vi ali, se veja no altar contando testemunho, escreve o que você quer que aconteça. E eu escrevi aquela carta, escrevi aquela carta, colocava na minha fé, escrevendo. Muitas vezes achei dentro da gaveta, isso não acontecia comigo, mas estava lá dentro da gaveta escrito. Eu achava depois de 2 anos, depois de 1 ano e pouco, falando, nossa, não aconteceu outras coisas, não aconteceu isso, né? E porque também, por nessa caminhada, a desobediência, né? As coisas também. Porque o erro nunca está na igreja ou nunca está nos servos de Deus, está na gente mesmo. A gente tem que chamar pra gente e assumir que estamos errados. Não colocar o erro no esposo, não colocar o erro, né, nem ele colocar em mim, nem eu nele, nem nos filhos, né, porque os filhos eram pequenos. Né, agora, depois de grandes aqui. Isso que eu vou falar agora é recente, uns 3 anos. Já tinha os meus netos já também. E eu fui para a catedral, antes de começar aquela pandemia, e orando, buscando. Tinha um pastor, chama pastor Lenaldo. Era ele que fazia, na sexta-feira, ele estava fazendo essa reunião na catedral às 10 horas da manhã. E ele tocou nesse assunto. Foi bem, Deus usou ele naquilo que eu estava precisando, ou escutar naquele momento. Deus falou através dele, ele disse assim, sabe por que a sua vida não muda? Você fica aí, ano vai, ano vem, e a sua vida não muda. Porque você não tem o propósito firme. Você não tem o propósito firme. Você fala que você vai vir na igreja tal dia, acaba acontecendo alguma coisa, ou uma chuva, você não vem. Você marca um propósito, você não vem. Você faz um propósito. Às vezes, nem tudo é dinheiro, não. Eu me lembro disso. Às vezes, de você marcar algo que você vai fazer para Deus, seja o que você vai evangelizar, ou seja um propósito que você vai falar, ou seja um propósito de oração, ou seja um propósito, você tem que ter o propósito firme. E ali no banco eu fiquei ali engolindo, porque eu sempre, nunca gostei muito de ser um ouvinte. Com todos os erros, às vezes porque nós somos todos, nós pecamos, nós erramos, nós se encaixamos no verbo, eu peco, tu pecas, eles pecam, mas eu sempre quis colocar, porque eu sempre tive o desejo dentro de mim de glorificar o Senhor Jesus. Isso era um sonho dessa caminhada de 30 anos, né, na Igreja Universal, por ver tantos testemunhos e a minha vida entra ano, sai ano e nunca acontecia nada.
Então, aí eu fiquei ali analisando, eu fiquei ali pensando, é verdade, às vezes eu falo que venho e acontece alguma coisa assim, eu não venho. É verdade isso. E fui engolindo aquelas palavras, foi entrando dentro. Foi como eu estivesse digerindo aquelas palavras. E daí em diante, naquele dia, viu, pastor, se o senhor estiver escutando esse áudio e me ver, naquele dia, Deus usou o Senhor. E eu refiz a minha aliança com Deus. Eu falei, se até aqui eu não tinha um propósito firme, após de hoje em diante eu vou ter o propósito firme. O que eu falar para Deus, não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando de fé e de um propósito firme. Se eu falar tal dia que eu vou fazer, eu vou fazer. Esses dias aconteceu que eu estava fazendo a terapia e até voltei para sair da terapia e voltei para sexta-feira. Mas o meu ideal sempre segunda, a quarta, sexta e o domingo. E eu não estava firme dessa forma. De 3 anos, vai fazer 4 anos para cá, de estar firme nesses dias. Haja chuva ou haja sol. E se eu viajar, eu frequentava aonde eu estivesse. Quer dizer, priorizando. Por quê? Veja só, na palavra de Deus fala que não é pecado você assistir uma novela. Ela não está falando isso. Se você vê que não tem nada ali que está agredindo a sua fé, que não está, você pega ali naquele momento. Nunca deixei de ir nesses dias, eu nunca deixei de ir no intuito de falar, eu não vou porque o capítulo dessa novela vai ser boa. Não, isso não. Eu poderia ir porque falar, ou chovia, né? Ou estava fazendo muito frio. Algo acontecia, ou eu me chateava, algo acontecia. E se meu esposo falava, olhava para mim, hoje eu não tô com vontade, eu também não tô. Ficávamos, entendeu? Então assim, mas aí com aquele ficar, você acaba o quê? Acompanhando a novela. Aí quando você vai perceber, você tá acompanhando. Vale a pena ver de novo, né? Que é a de tarde, essas que fazem reprises, né? Essas que reprisam, eles têm esse nome, que eles reprisam. Aí era à tarde, às 18, depois lá para 8, 9 horas, e quando tinha uma série, uma coisa, você acompanhava. E isso você vai indo, você não vai percebendo. Você não vai percebendo. Aí o que é que você faz? Você vai se inclinando mais para agradar a carne. A carne gosta, a carne dá risada, brinca. Mas aquele tempo que você fica em casa, por que você não do que acompanhar lá? Por que você não pegava um livro e ia ler? Ou pegava uma palavra e ia ler? E quando eu refiz isso, viu, pastor? O senhor que falou sobre isso do propósito. Tudo isso foi passando na minha mente. Tudo isso foi passando na minha cabeça. Tudo isso. Quando o senhor estava pregando. Por quê? Aí eu falei, basta. Aí eu me impus como eu estivesse fazendo um retiro espiritual. Sabe quando a pessoa faz um retiro, tem outras congregações que eles falam, nós vamos para um retiro, tem umas que não levam nem celular. Mas você tem que ir para lá, você não vai levar celular, a gente vai louvar, a gente vai cantar, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai... É como fosse isso. É como fosse um retiro espiritual, eu fiz. Parei com tudo isso. Parei. E comecei a me alimentar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E tinha dias, aí foi acontecendo tudo aquilo no país, aí você ligava a televisão, aquele monte de coisa que você já sabe, né, de cova aberta, de você vendo um monte de alma morrer ao mesmo tempo, mas eu estava tão ligada mais
que eu nem dava atenção para aquilo. Aquilo não me contaminou, assim, não vamos se dizer, chocou em nada. Eu vi aquilo e falava, Senhor, dê misericórdia, mas eu não estava ligada no que o mundo estava acontecendo com o mundo. Eu não estava ligada nisso. Eu estava ligada na fé. Eu estava ligada na fé. Na busca. E tinha dias, como eu me propus nesse propósito firme, que eu me propus nesse propósito, eu ia ali capengando. Eu ia ali, sabe? Naqueles dias que eu marcava de ir, por exemplo, eu marcava de ir na segunda, aí eu ia à noite. Mas quando eu marcava de estar lá na quarta-feira, quando eu marcava de estar lá na sexta-feira, misericórdia. Tinha dia que só misericórdia de Deus. Eu ia ali, sabe, aquela coisa assim. Eu subia, tem um corrimão, eu subia muitas vezes me apegando naquele corrimão, ou ponhava a mão nos bolsos e ia ali contando os passos. Mas eu ia. Quando eu saía, já saía outra. O alimento, né? Aí você vai para a palavra, você vai buscar, você vai para a Bíblia, aí você vai ler a palavra de Deus, aí você pega livro, você vai ler livro que tá ali, aquele monte de livro que você tem, que a igreja tem, né? Tem um monte de livros muito bons para ler. Aí você passa a pegar os livros, você vai ler os livros. Tudo isso é o que eu sou hoje. É o que eu sou hoje. Tudo isso é o que eu sou hoje. De estar dando mais prioridade às coisas de Deus. Não que eu não assista, eu assisto. Quando às vezes estão me trocando, tá passando ali uma coisa, eu tô vendo. Amo as novelas bíblicas, né? Às vezes tem a outra também que passa também depois da bíblica, também que tem uma mensagem bíblica também. Tem uma mensagem bíblica meia escondida, mas tem também, né? E sempre não deixando, porque eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu não quero mais ser aquela. Eu não quero mais ser aquela. Eu quero ser essa que eu sou agora. O que passou, passou. Era outra criatura, era outra Ilma. Eu quero ser essa. Essa que o Senhor renovou. Essa que hoje dá prioridade. Essa que hoje que fica 24 horas praticamente escutando louvores. Porque louvor é adoração ao Senhor e oração. Às vezes a gente está tão no espírito que a gente passa a louvar e não tem como a gente não sentir a presença do Espírito Santo e às vezes até falar em línguas, porque você está ali tão conectada com o Espírito Santo, então não tem como. Então eu estava aqui pensando, eu falei, eu vou gravar esse áudio. Porque se esse pastor ele vê, ele vai, né? Que é prazeroso. Ele é um homem de Deus e deu 100% da sua vida a fazer esse trabalho. Deu a sua vida, vive com a sua esposa, com a sua família, pregando. E a mim, ele me ajudou muito. Muito, porque foi através dele que eu vim refletir. E às vezes eu fico assim emocionada por saber que Deus, ele me abençoou. A vitória ainda não se materializou, mas eu creio porque eu fiz essa aliança com ele. Aliás, eu falo, aí vem, foi um pacto, renovação de pacto, porque quando eu me batizei, foi um pacto de eternidade com Deus. Eu fiz um pacto de servir e essa fé dentro de mim, mas às vezes a fé que nós temos e a crença que nós temos não é aquela coisa de qualidade. E por não ser essa fé de qualidade, de priorizar as coisas de Deus,
Às vezes a gente pode até pôr nossa salvação em risco. Porque Deus não vê Deus não tem o mesmo olhar que nós temos. O olhar de Deus é diferente do nosso. É diferente do nosso. E graças a Deus eu estou numa congregação que ela me dá a oportunidade de buscar Ele aonde eu estiver. Aqui, fora do país, aonde eu viajo, aqui mesmo dentro aonde eu for, vai ter uma. E se eu ficar com a família lá, não, eu vou primeiro buscar Ele. Eu já tive dias com a família maravilhosos, que eu viajei, fui para a praia. E a primeira coisa que eu faço, eu estava conversando isso esses dias dentro do carro com a amiga nossa. A primeira coisa que eu e meu esposo fazemos é buscar o Senhor Jesus. Né? E depois a gente acha tempo para nossa família, para ficar com os nossos filhos, para aproveitar, mas priorizar as coisas dele, priorizar a leitura. Isso me ajudou muito. Eu não terminei a faculdade, eu fiz faculdade de pedagogia, não cheguei a terminar a minha faculdade. Eu fiz 1 ano e meio mais ou menos de faculdade. Parei, tranquei lá, parei a faculdade, né? E eu tinha que ler. E eu tinha parado, porque depois que eu saí da faculdade, tanta coisa vai acontecendo, a gente dona de casa, e a gente não lê. E depois eu priorizei, que eu já falei nos outros vídeos, comecei a ler, eu li 5 livros em menos de 2 meses, né? Fora a palavra de Deus e áudio que eu faço, tudo ligado. Eu tenho esse livro agora, que eu sempre estou falando dele, que vai terminar dia 31 de dezembro, que é o Pão Nosso de Cada Dia, que ele dá essa leitura uma por dia, né? E vai terminar dia 31 de dezembro, eu leio todo dia. Então eu estou priorizando. Então muitas vezes a gente pensa, você que é dona de casa e frequenta a igreja, principalmente a Igreja Universal, que é uma igreja de propósito, é uma igreja que está sempre levando a pessoa exercitar a sua fé, porque quando eles fazem o propósito, vem aqui, pega o seu envelope, não é no intuito de tirar dinheiro de ninguém, não. É no intuito de você dar prioridade às coisas de Deus. Porque quando você vai lá e você pega aquele envelope, você está priorizando o altar. Porque aquela oferta vai sustentar a obra de Deus. Que a obra de Deus não é sustentada pelo governo. A obra de Deus é sustentada pelos que frequentam a igreja. Então, não tem esse negócio todo dia, cada dia, por isso que prioriza, cada dia um dia para tal coisa. Porque cada dia eles passam. Mas independente deles passarem o propósito e de eu ter condições, se eu não estou vendo, se eu estou nessas condições, eu não pego. Mas quem falou que só pelo modo de eu não pegar, eu não vou ser abençoada? Quem falou que só pelo modo de eu não pegar aquele propósito, Deus vai abençoar o outro e me deixar? Não, porque eu também estou no propósito de estar ali. Só o fato de eu sair da minha casa, não ficar de frente de uma televisão, que não estou assistindo nada que vai me edificar, e ir lá, escutar a palavra, aquilo que vem nas minhas mãos, eu ser dizimista fiel, Deus não vai me abençoar por isso? Então, eu quis contar isso até para você que frequenta e acha que pelo fato de você não ter o propósito, ou você não vai participar daquele propósito, mas você é uma dizimista, Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. E é isso que eu cobro dele na minha vida. Porque eu sou dizimista fiel. Quando eu faço, que eu chego, a primeira coisa que eu faço é isso. Então você que é dona de casa, que muitas vezes, mas tá fazendo tal campanha. Não, só o fato de você sair da sua casa e você ir para lá e você escutar, com certeza algo ali, Deus vai falar com você.
Deus vai te dar uma ideia, como essa ideia do canal. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu pedi, olha o que eu cheguei a falar para Deus, que se não fosse pelo meu esposo, que ele ia mudar a história da nossa vida, que ele mudasse através de mim. Que se não fosse através do meu esposo, mas que seja através de mim. E eu ficava o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, meu Deus? Eu não tenho muito tempo, porque se eu pegar coisa para fazer, for trabalhar lá fora, vai acabar me afastando das coisas de Deus. Aí que eu não vou ter tempo mesmo. Aí que eu não vou ler mais Bíblia, aí que eu não vou ter tempo para ler um livro, aí que eu não vou ter tempo. Não. E esse tempo de dona de casa me dá... Não tenho as coisas que eu necessito, mas me dá como é que eu posso dizer? Me dá condição de eu ir buscar Deus, de eu estar na casa dele. Porque quantas mulheres chegam cansadas, não vão buscar Deus, por chegar na sua casa, ainda ter que lavar, passar, cozinhar, fazer janta para o esposo, no outro dia às vezes arrumar marmita. E às vezes só o domingo ela vai porque ela chega cansadíssima. Ela enfrenta uma condução terrível. E às vezes vai buscar o filho na creche. Eu não. Eu priorizei buscar a Deus. Mesmo com toda... Senhor, o que é que eu faço? Que ideia? Que ideia que eu posso ter? Que coisa que eu posso ter? Conversando com a minha irmã, como eu já avisei em outros vídeos para trás, que se você ver, me deu a ideia do canal, porque eu já tinha um canal aberto. Muitos anos, alguns anos atrás, eu já tinha um canal aberto, só não colocava mais nada. E meu sobrinho conseguiu rever esse canal e pronto. E aí começou o meu canal. E olha o que o Senhor fez. Pela aliança, pelo sacrifício de sair, de largar tudo. Não tem problema. Se a casa vai ficar, se hoje a roupa não vai lavar, amanhã vai lavar. Então, assim, o dia que tem que ir, faz só aquilo que dá para fazer. No outro dia, tem aquele monte de roupa para lavar, tem aquele monte de roupa para passar, então eu priorizo o dia que eu não vou. Então, no dia que eu não vou, eu coloco em ordem. E no dia que eu vou, eu faço o que dá para fazer. Porque serviço de dona de casa nunca acaba. Serviço de dona de casa é infinito. Todo dia você tem o que fazer. Então, se você não priorizar as coisas de Deus, você nunca vai achar tempo para Deus. Você vai ser uma cristã que vai chegar lá, que vai escutar a palavra, que vai voltar. E vai ser essa mesmice até o Senhor voltar. Mas como eu sou uma mulher que eu escuto e questiono a minha vida, então eu falei não. Eu nunca vi essas janelas que o Senhor fala. Nunca vi na minha vida. Então eu quero ver. Eu quero priorizar o Senhor. Mas eu quero também que o Senhor cumpra a sua palavra na minha vida. E várias vezes, abri a Bíblia em Malaquias. Olha, Senhor, tá aqui, tá escrito. Tá escrito. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que não haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quer dizer, o Senhor pede. E eu cheguei a passar. Uma vez eu estava na igreja e o pastor falou assim, isso foi um ensinamento de um servo de Deus. Às vezes o Senhor pede para você provar ele. Então, peça para que Deus dê a oportunidade de você ser provada. Por exemplo, o Senhor me abençoa, me prove, o Senhor vê. Faça uma prova de mim, se realmente eu vou ser fiel a ti. Que se o Senhor colocar X valor na minha mão,
A primeira coisa que eu não vou tirar é o meu dízimo para o Senhor. Me prove, Senhor, me prove. Me dê a oportunidade de eu te mostrar que eu serei fiel. Várias vezes fiz essa oração. Várias vezes. Viu? Então, eu falo para você. Não pense que tudo é dinheiro, não. Nem tudo é dinheiro. Aliás, não é nem dinheiro quando nós levantamos do nosso lugar e levamos lá. Não passa a ser dinheiro, é oferta. E nem tudo é isso, nem tudo é o dinheiro, viu? Que Deus lhe abençoe. Olhe, um beijo no seu coração, na sua família.